Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha só, o último vídeo que eu postei, eu respondi dúvidas de vocês e eu achei que foi uma troca bem legal entre eu aqui, especialista, e vocês da audiência que a todo momento trazem para mim questionamentos que eu não consigo responder em Instagram, em Reels, aquela dinâmica de vídeo curto. Então, eu quero com mais frequência trazer conteúdos assim aqui para o YouTube para a gente discutir um pouco mais, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, um pouco mais informal, que a gente vai debater, que a gente vai destrinchar, já curte aqui o vídeo, porque você mostra para o YouTube que é um conteúdo relevante e o meu canal é muito pequeno. Eu tô começando recém a postar um pouco mais de conteúdo aqui no YouTube, sempre fui um cara mais do Instagram. Então, qualquer curtida que você dá aqui, a mãozinha para cima, um inscrever-se, me ajuda infinitamente, tá bom? Eu quero apelidar esse quadro de Café com Diabetes, porque eu costumo tomar café diariamente e por que não, enquanto tomo meu café, respondo as dúvidas de vocês. Faz sentido, né? Porque eu já tô aqui, né, no raciocínio e aí posso dar um insight. Eu acho que vai ser uma troca bem legal que a gente possa fazer e criar esse quadro somente aqui no YouTube. Faz sentido? Bom, antes de começarmos, eu quero passar dois recadinhos para você. O primeiro é o seguinte: caso você não conheça meu trabalho, e não me segue, não me acompanha no Instagram, aqui na descrição do vídeo tem um link para você me acompanhar no Instagram. Daqui a pouco você me descobriu aqui pelo YouTube, não sei. Me acompanha por lá, porque eu sou mais presente de fato no Instagram. Recado número 2, temos um grupo de conteúdo no WhatsApp. Grande parte das pessoas que visualizam esse vídeo vem do grupo de conteúdo. Então, se você já faz parte do grupo, não precisa clicar em nada. Mas caso você ainda não faça, clica aqui no segundo link na descrição do vídeo para participar do nosso grupo gratuito de conteúdo diário no WhatsApp. Tenho certeza que você vai extrair bastante conhecimento de lá também. Tá bom? Tô com o celular aqui em mãos, um monte de dúvida. Eu também não quero estender muito esse vídeo, então vou limitar dessa vez em 4 dúvidas apenas, mas eu pretendo fazer com mais frequência essa dinâmica aqui que eu achei bem interessante. Tá bom? Então, a primeira pergunta que eu recebi aqui foi da Fernanda 2 Maciel, que está perguntando o seguinte: como você faz com a alimentação durante viagens ao exterior? É uma pergunta bem interessante, não é mesmo? E a grande verdade é que eu sou um cara que gosto de viajar bastante. Por quê? Porque quando você viaja, você conhece culturas, principalmente. E eu sou um cara que não tenho filhos ainda. E ao máximo que eu conseguir, eu tento viajar agora. Porque depois, né? Putz, tem filho pra cá, filho pra lá, você não consegue se locomover com tanta frequência. E também a idade vai avançando, o que dificulta bastante. Então, tudo que eu puder fazer agora, eu estou fazendo. Tanto é que esse ano 2024 eu já estive em Buenos Aires, Argentina, Montevideo, Uruguai, e eu fiz uma viagem para a Europa, que foi ali Paris, Lyon e também um pouquinho da Itália. E spoiler, agora em setembro, final de setembro, estou indo para o Canadá, que é um país que eu amo demais. A última vez que eu estive no Canadá foi em 2015. Eu praticamente mudei a minha trajetória, a minha vida profissional depois que visitei o Canadá, então tenho muito carinho por esse país. E nossa, vai ser uma satisfação, uma realização pessoal enorme para mim voltar para o Canadá agora em outubro. Só compartilhando um pouco aqui da minha emoção, né? Mas o que acontece? Quando você está viajando, vamos entrar direto aqui no assunto, né? Chega de enrolar. Quando você está viajando, você naturalmente tem que conhecer lugares, atrações, turismo, não é mesmo? Só que o que eu mais vejo são pessoas que fazem turismo, mas com o menor esforço possível. É ônibus pra cá, é Uber pra lá, é hotel na frente da Torre Eiffel. Você entendeu onde eu quero chegar? Eu, por exemplo, quando eu estava na França, eu fiz Lyon inteira a pé. 20 mil passos por dia, nos 2 primeiros dias eu fiz toda a cidade a pé. E tem bastante subida lá, tem uma parte bem íngreme, escadaria, mas eu tive a oportunidade de caminhar. Então, quando você caminha bastante, esse é o ponto. Você se dá ao luxo de poder aceitar um pouco mais de carboidratos. Porque o que o carboidrato é? O carboidrato é açúcar, é energia. Se você consome o carboidrato e vai sentar no sofá, vai olhar um telejornal, vai assistir as Olimpíadas, a sua glicemia vai subir. Agora, se você consome o carboidrato e continua caminhando, se locomovendo, você tendencialmente vai eliminar grande parte desse carboidrato. Ou pelo menos vai reduzir a medicação. Você precisa reduzir a medicação. Como é que você vai manter a mesma medicação de quando você está parado, estático, de quando você estiver na ativa, caminhando de lá para cá? Não dá. Inclusive, quando eu estava na Ásia ano passado, eu fiz um intercâmbio ali bem severo no Japão. E eu caminhava muito no Japão. E eu tinha muita hipoglicemia. 5, 6 hipoglicemias todos os dias no Japão. E eu, caramba, o que está acontecendo? Eu caminho aqui, consumo 2, 3 melzinhos, não uso nada de insulina, cai em hipoglicemia de novo. Por quê? Porque minha dose de insulina basal estava muito alta. Eu tive que ajustar todas as minhas insulinas para eu poder readequar a minha realidade, que é de viajante, né? Então, na viagem, você tem que, primeira coisa, é movimentar mais o seu corpo. É obrigatório.
tá? Use o corpo se você tiver a capacidade, é óbvio, de usar o corpo. Sobe escada, desce, se joga, se aventura, cansa, chega em casa ali, ó, louco para dormir. É isso que você tem que fazer. E o segundo ponto aqui é você procurar fazer um jejum intermitente, de forma estratégica. Eu, por exemplo, estava na Europa, o que que eu fazia? Eu consumia apenas almoço e jantar. Não tinha café da manhã e eu jantava cedo. Então, eu ficava toda hora na rua, fazia as duas refeições, grande parte das vezes na rua, almoçava ali por volta da meio-dia, jantava por volta das 6 horas e jejum até o outro dia. Tá? Isso funciona muito bem. Então, evita aqueles lanchinhos, aqueles sorvetinhos. Eu sei que é difícil, né? Principalmente você está na Itália ali, tem o gelato, tem coisas culturais que você tem que provar, e tem gente que é muito adepta a provar culinárias locais. Eu sou um cara que não valorizo tanto a culinária local, valorizo mais, né, as esculturas, as propriedades, a ambiência, do que pagar caro num restaurante. Eu prefiro pagar caro na experiência de uma vez, né? Mas se você não se importa muito com isso, tenta concentrar mais as refeições. Tenta, de repente, colar o gelato enquanto você caminha depois do almoço. Mas o ponto é esse: tenta concentrar mais as refeições e fazer jejum intermitente. Ponto número 3, dica número 3. Você precisa também reduzir os carboidratos, se possível. E aqui, de forma estratégica, eu oriento você a trocar a ordem da alimentação. Vamos supor, vamos pegar esse cenário aí de Itália. Você está num restaurante italiano e você quer comer uma pasta, né, uma massa, uma pizza, não sei, alguma coisa nesse sentido. Porque lá eles são muito ligados, um pane, né, muito ligados no carboidrato. Tem muito pra onde fugir em relação a isso. Mas por que que você não começa com uma insalata, né, com uma salada com vegetais, com verdes, com azeite de oliva, com de repente um peixe ali, um frango, alguma coisa, uma proteína, uma substância de proteína e vegetais e fibras antes de comer o carboidrato. É a melhor escolha. Tá? Primeiro que você vai ficar mais saciado. Segundo que tendencialmente você vai consumir menos carboidratos. E terceiro, que o impacto glicêmico já meio que foi cortado pela metade, porque você começou ali com a salada, com os vegetais, com o frango. Você, vamos supor, quebrou o jejum, uma salada com frango, não com a massa, não com o pane, não com carboidrato, tá? Então, carboidrato no final do prato. E se você ainda tiver, isso é uma dica extra, né? Se você puder, use suplementações. Eu sempre utilizo nas minhas viagens suplementações. E aí é desde o superglico até outras suplementações que eu tenho aqui, mas sempre com esse intuito, de forma estratégica, eu poder reduzir um pico glicêmico ali, me dar mais energia aqui, melhorar meu sono. Eu acho que tudo que você puder utilizar no seu dia a dia para manter a sua rotina, a mesma rotina que você tem no Brasil, é válido. Se você já tem uma alimentação boa no Brasil, suplementa e faz exercício, cara, a única variante aqui é a alimentação, quando você estiver viajando. Porque a suplementação você pode manter na sua viagem. O exercício você pode também manter na sua viagem. Você pode continuar caminhando por aí, por exemplo. Vamos lá, pergunta número 2. Pergunta da Nayara, mãe de 4. Acho que é isso. Nayara, mãe de 4. 4, hein? Nossa, parabéns. Vamos lá. Diabético pode comer aipim? Se sim, qual a quantidade ideal? Legal. Então, pessoal, eu não gosto muito desse tipo de pergunta do Klaus, diabético pode comer isso? Pode, não pode comer aquilo? Como é que é? Porque se eu falo que pode comer, todo mundo come e come muito, né? Se eu falo não, não pode comer, aí ninguém come nada e entra naquela fase do negacionismo e do self-pity que a gente chama, né? Daquele sintam pena de mim. Ai, diabético não pode comer nada, é só ar, é só água, nada, dá. Então a pessoa não sabe dosar isso, né? Fora que qualquer resposta que eu te dei aqui é irresponsável, porque eu não sei quem está do outro lado. Eu não sei se é uma pessoa que está com 15 de glicada, inflamada, com 300 de glicemia, com 400, ou uma pessoa que tem apenas resistência insulínica, um pré-diabetes, uma glicada menor, porque é óbvio que essa pessoa tem mais liberdade, ela consegue lidar melhor com a insulina e com a glicose, que uma pessoa que está toda ali inflamada, enfim, com um cenário bem mais difícil. Tá? Então, o primeiro ponto é esse: eu não posso ser irresponsável e dizer, generalizar aqui. Mas o que eu posso te contar é que isso depende do seu caso. Por exemplo, o aipim, ele tem a mandioca, tem um índice glicêmico de 48. É mediano, não é alto, extremamente alto, mas também não é baixo. Então, a gente tem que entender que vai aumentar um pouco a sua glicemia. Uns mais, outros menos. Depende da sua resistência insulínica e do seu cenário como um todo. Mas também depende do seu exercício físico, da sua rotina. Você vai comer esse aipim e vai trabalhar ali perto de casa, que fica 2, 3 quadras do seu trabalho, e vai a pé até esse trabalho? Porque aí é uma coisa. Outro cenário bem diferente é você que de repente é aposentado, não sai muito de casa, vai ali do sofá para a mesa, da mesa para a cama, não tem muita variação e vai comer aipim.
o impacto é maior, o dano é maior também, tá? Então, eu acho que independente do cenário da resposta, uma coisa é certa. Você precisa colocar esse aipim, essa mandioca no final do prato e não no início. Isso a gente já aprendeu nesse vídeo, inclusive, né? No final do prato. Então, começa com outros alimentos, no final você coloca o aipim e com moderação. Eu não sou aquele cara que sou totalmente restritivo, porque eu sei que se a pessoa é totalmente restritiva, ela não fica ali. Ela faz um mês de alimentação certinha, enche o saco e, não deu certo e paciência, eu vou morrer mesmo e não tem problema. Não é esse o espírito. Então, é melhor que você tenha a presença de um ou outro carboidrato ali que te satisfaça, porque eu sei que faz, né? Te dá uma alegria, um contentamento, e você continue nessa rotina, nesse entendimento de, nossa, eu quero melhorar, do que você jogar tudo pro alto e, que se exploda tudo. Não, esse não é o negócio. Ok? Outra coisa que é importante é o tempo de cozimento. Quanto mais tempo você cozinhar esse aipim, essa mandioca, maior vai ser o índice glicêmico. Então, esse índice glicêmico de 48, daqui a pouco, se você ficar ali muito tempo esquentando, principalmente um aipim frito, vai aumentar mais sua glicemia. Tá? Então, priorize pelo menos um aipim cozido em vez de frito. Acho que ela perguntou cozido? Não. Ela só falou aipim. Tá? Então, tem que ser cozido. Frito não, porque a gente entra em gorduras de péssima qualidade, junto com carboidrato, aí vira uma lambança que realmente não faz sentido. Bom, vamos lá. Pergunta número 3 da Akemi Highray. Bom, acho que é isso. Diabético comer arroz, macarrão, pão e logo em seguida fazer uma atividade aeróbica diminui a glicemia? Nossa, quantos carboidratos, hein? Meu Deus. Bom, vamos lá. O que eu falo? É o seguinte. Se você quiser muito comer um carboidrato, consuma um carboidrato. Não consuma 3 carboidratos, como esse exemplo. Qual é a necessidade que você tem de comer arroz, massa e pão? Pô, aí dificulta também, não é mesmo? Aí não tem quem salve. Então, assim, acho que vamos reduzir. Escolhe um. Ou é o arroz, ou é a massa, ou é o pão, né? Mas escolhe um deles. Mas sim, quando você fizer atividade física depois, você vai queimar esse açúcar, como a gente explicou nesse vídeo. Você vai utilizar ali sua energia para poder canalizar para o exercício físico e você vai queimar parte desse açúcar, ok? Se você conseguir fazer esse exercício também antes, ajuda. Por quê? Porque vai aumentar a sensibilidade insulínica. Então você vai conseguir lidar um pouco melhor com esse carboidrato também. Mas escolhe um carboidrato, não 3, pelo amor de Deus. E de preferência no almoço. Não vai me comer arroz, né, macarrão e pão na janta, que aí a noite inteira vai passar com glicemia alta e você vai refletir numa glicada ainda mais alta depois. Então toma cuidado em relação a isso. Bom, última pergunta é da InstaPorcoCep. No jejum intermitente, tomo normalmente a medicação da manhã? Legal. É o seguinte, quando ele falou medicação, me leva a crer que ele está falando de medicações orais, né? Uma metformina, um glifage, um Xigdu, não sei, mas não insulina. O ponto é o seguinte, quando você está fazendo jejum intermitente, você tem que entender que você mudou todos os seus hábitos. O médico, quando ele passou a medicação para você, ele não está contando que você faça jejum intermitente, está contando que você coma múltiplas vezes por dia, não que você espace as refeições. Se você decide espaçar, fica bem claro que você mudou sua ambiência, os seus hábitos. E quando você muda os seus hábitos alimentares ou do cotidiano, você precisa ajustar a medicação. Você precisa. Por exemplo, insulina. Se você mantém a mesma quantidade de insulina para um alimento e depois você não come esse alimento e toma insulina, vai dar hipoglicemia. É lógico isso. Você tem que ter um ajuste de insulina. Então, olha bem para a medicação que você usa. É insulina? Eu falo de antemão. Com certeza você precisa ajustar. Ah, Cláudio, eu não sei ajustar. Conversa com o seu médico. Eu também não posso aqui te passando um número mágico, porque eu não te conheço. Né? Se você quiser testar 1 ou 2 unidades para mais ou para menos, para testar ali como funciona, ok, mas conversa com o médico. Fala ao médico. Doutor, eu quero fazer o jejum 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. 12 horas, 14 horas, 20 horas, não sei. Ajusta a minha insulina para poder fazer um jejum mais seguro, partindo do pressuposto que eu não vou comer nada naquele dia, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque não é legal você ter uma hipoglicemia durante o jejum. E eu não sei como é que é o seu controle também. O meu controle aqui, eu a cada 15, 20 minutos olho a minha glicemia. Eu tenho um aplicativo aqui no celular que eu olho a minha glicemia. Eu uso aqui o Glimp, ó. A última vez que eu vi a glicemia, tava, não sei se vai dar pra ver aqui, 97. Tá ao contrário, tá? Faz 43 minutos que eu não vejo a glicemia. Vamos ver aqui como é que vai estar agora. Ó, deu levemente uma subida, 104. Tá, mas ainda tá no jogo, 104 é 104, né? Eu talvez faça uma unidade de insulina ali só para trazer de volta para os 90. Tá levemente subindo um pouquinho, mas
Tudo bem, tudo certo, não tem problema nenhum. Só que eu olho a minha glicemia a todo momento. Eu tô aqui olhando, não passo meia hora sem olhar minha glicemia. Então, assim, eu fazer jejum intermitente, fazendo múltiplos testes glicêmicos com o Libre todos os dias, é um cenário. Se você não tem um Libre, você tem que ficar mais em cima, tem que testar mais. E aí tem que também ajustar essa medicação para acabar não fazendo besteira. Mas consuma a medicação, porque se você tirar toda a medicação também, eventualmente você pode aumentar muito a glicose e aí não faz sentido. O que adianta você ficar no jejum aí com 200, 250, 300 de glicemia? Aí você elimina os benefícios também. Então, analise também as medicações. Claro, eu uso 3 medicações de manhã. Vamos supor, glicazida, grifagem, não sei, mais uma outra aí. Tá bom. Quem sabe você tira uma dessas. Ou até sugere para o seu médico. Olha, doutor, quem sabe eu vou fazer jejum em tal dia aqui, eu quero fazer um experimento, qual desses eu posso tirar? Conversa, se abre, se mostra proativo para resolver, para testar. Agora, um adendo de antemão. Tem muito médico que não gosta de jejum intermitente, e você vai ter que aceitar isso, né? Tem muito médico que acha que jejum intermitente, assim, ó, não compactua com jejum intermitente. E eu sinto muito, porque é altamente disseminado, principalmente aqui no YouTube, por médicos. Infelizmente, tem muitos médicos no Brasil que é aquele médico um pouco mais antigo, que tem um pouco mais cabeça fechada, que leu lá sobre medicina em 1960, 1970 e não quer saber da modernidade. Para ele, jejum é loucura. Então, sim, tem que saber filtrar também, tá? Qualquer coisa, você troca de profissional. Eu sempre aconselho isso. Tá bom, pessoal? Bom, vamos parar por aqui, até porque eu falei muito, até cansei minha garganta aqui. Nossa, esfriou o café. Putz, faz parte, mas valeu a pena, né? Acho que dei, consegui agregar valor para vocês de alguma forma. Agora é o seguinte, se você gostou desse vídeo, você vai clicar aqui no joinha, no curtir, para você ajudar o algoritmo e me ajudar também a crescer mais esse canal, passar mais conteúdo, porque esse canal crescendo também me estimula para estar produzindo mais para vocês também. Faz sentido? E, bom, os links estão aqui embaixo. Link do meu Instagram, primeiro link na descrição. Link do grupo de conteúdo, segundo link na descrição. Tá bom? Dito isso, grande abraço, boas glicemias, até o próximo Café com Diabetes.